seleção brasileira, já tem uma massa. Tem um nome, né? Tem alguma coisa. Agora, o Santos que a gente sempre questiona, que a gente... Esse sim, a gente dificilmente sempre bota fé aqui no início de ano. Vira ano, pós ano, e a gente sempre deixa o Santos em segundo plano, o Santos vai lá, atual vice-campeão brasileiro. Sempre fazendo boas campanhas. Vocês imaginam, vocês apostam no Santos em 2020? O Santos pode brigar por grandes títulos esse ano? Silêncio. Eu segui o silêncio. Não, porque eu quero aguardar. Como diria o velho engenheiro Leonel Brizola, não dá para dar uma resposta de chofre nessa pergunta, né? Não dá. Mas vocês já foram definitivos que o Red Bull Bragantino não vai brigar por nada na primeira divisão? Não é definitivo. Por que não podem ser definitivos? Não é definitivo, é diferente. Aí você que está falando, somos nós. Então, ontem o senhor disse aqui que não vai brigar por nada no brasileiro. Não, isso que eu disse. Está montando uma equipe agora, uma equipe de início de ano, que não briga por difícil, com uma equipe no primeiro ano de montagem, brigar por títulos na Série A. Eu disse que briga por Libertadores. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, esse é o seu ponto. Se virar um G8 lá na 8ª posição, mas tem que aguardar muito. É muito primeiro ano, com a equipe montada. E o Santos vai brigar pelo quê? Pela Libertadores. Pode brigar pela Libertadores. Por vaga. Sim. É coerente. É coerente. Também acho que é coerente. E eu acho que esse ano o Santos não consegue ser de novo o segundo colocado porque as outras equipes estão mais bem preparadas. O Palmeiras está vindo melhor preparado, dentro e fora de campo. O Corinthians vai ser um time que está sendo melhor preparado. O Grêmio vem mais forte. O Grêmio vem com um elenco mais encorpado para jogar duas competições, não abrir mão do brasileiro como ele normalmente faz. O Inter vem mais forte. O Atlético Mineiro. Olha quantos clubes eu estou enumerando que no ano passado, né, que o Atlético Paranaense, quantos clubes a gente está enumerando que não estavam com essa força no ano passado, e o Santos foi com o seu talento, com o Jorge Sampaoli fazendo um grande trabalho no brasileiro, se aproveitou dos clubes. E aí o Palmeiras, quando começou a crescer, o Santos já tinha deslanchado e foi o vice-campeão. Não vejo hoje, em janeiro, 31 de janeiro, o Santos brigando pelo título brasileiro, mas por vaga na Libertadores, com certeza. Manteve o que tinha de mais forte, né? O seu ataque. Sim. O trio. Meio pra frente. Marinho, Sacha e Soteldo. A não ser que Soteldo saia, mas não tem visto notícia. Não tem mercado agora. Carlos Sanches, extraordinário jogador. Ficou. Raniel. Não, e o Pituca voltou a jogar o futebol, né? A defesa que é nova, né? Vamos ver. E esse Santos, enfim. Raniel chamou atenção ontem, hein? Arrebentou, fez o melhor jogo dele com a camisa do Santos. Então vamos fazer o seguinte, tem aquele gol dele de fora da área, o corte e a batida. Análise tática aqui no Bom Dia Fortes. Olha aí, ó. Essa chamou atenção, porque é uma característica do Raniel desde os tempos do Cruzeiro, né? O chute de média distância. Isso aí é confiança também? Passa muito pela confiança? Passa, claro que passa, né? Do treinador ter deixado boas mensagens para ele quando ele vai entrar em campo. Na primeira tentativa deu certo, um passe que deu certo, um chute. 32 metros de distância, hein? 32. E ele já pega para chutar. Você vê que ele traz para dentro, para a perna direita, para mandar a pancada. E aí, claro, a felicidade de pegar bem na bola... Né? Potência, direção, tudo alinhado. Porque quando ele pega, ele não pega para dar o tapa em alguém e fazer uma tabela. Ele já pega para abrir e mandar o canudo dali. E olha, 97 km por hora. E tem um detalhe disso aí, né, Fábio, que a gente fala muito. Hoje se fala muito que não é novidade, mas é porque vira qualquer coisa hoje em dia é novidade. Os canhotos que jogam pelo lado direito é um absurdo, porque... gente, canhoto joga pelo lado direito há muito tempo, então isso aí não é novidade. E assim como o destro jogam pelo lado esquerdo, como é o caso do Raniel nessa bola, né? E ele trabalha no lado forte dele, que é a perna direita, e ele está onde? Está no lado de carga do campo. Por quê? Porque abre o ângulo... Geralmente os bons finalizadores jogam invertidos. Então, eles são... Justamente para o chute. Exatamente, porque tem essa facilidade. Mas como é que ficou essa coisa de só os canhotos saírem para jogar pelo lado direito? Está aí o Raniel jogando pelo lado esquerdo, um petardo de perna direita. Isso acontece, olha. Por isso que eu brinquei aqui mais cedo, chamei o William de Coringa. No jogo contra o Oeste, o William fez gol no lado esquerdo, no lado direito e no centro da área. E todos os 3 gols dele, do William, só para rechear ainda mais, foram de dentro da grande área. Isso. Todos os 3 dentro da grande área. E tá aí o Raniel, hein? Olha, legal. O Raniel ontem tendo uma boa atuação. Vamos ver a sequência do Santos? Vamos colocar aí essa sequência do Santos, que tem esse clássico contra o Corinthians.
no próximo domingo, hein? É de manhã, né? É, dia pra... E que ele reclamou, né? O treinador reclamou. Reclamou? Reclamou na coletiva. Falou, esse jogo de manhã, horário, calor, mas tudo bem, tem que jogar. Tem que jogar. É, Corinthians professor. e Santos, domingo, 11 da manhã. Bem-vindo ao Brasil. Depois tem o Botafogo, no dia 10 Bem-vindo ao verão da brasileiro. noite. Ferroviária e Santos, dia 16. E o Ituano, no dia 22 de fevereiro. Aí já é no clima de carnaval, hein? Ituano e Santos. É verdade, já é carnaval mesmo. Carnaval, rapaz. Estamos já chegando. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos passar para a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca? Vamos falar então do Botafogo. Botafogo que ontem venceu o Resende. Pois é, e dois assuntos dominavam as arquibancadas lá no Newton Santos. Nenhum deles, o que estava rolando dentro de campo não, hein? Claro, você já sabe, né? O principal assunto, Honda, e o outro assunto, chuva. Vamos entender isso melhor? Reportagem do Flávio Amêndola. Na última quinta-feira, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Resende pela Taça Guanabara. Mas o assunto que vem tirando o sono dos botafoguenses é sobre a possível chegada do meia japonês Honda. Uma boa contratação. Já está incomodando a torcida do Flamengo. E por incrível que pareça, já está incomodando um simples jogador. Gostaria sim de ver o Honda aí com a camisa 10, Botafogo A7, né? A empolgação é tanta que alguns já até arriscam umas palavras em japonês. Arigato, sayonara, konnichiwa, alguma coisa assim. Após o apito inicial, o jogo transcorria naturalmente, com poucas chances de gols para os dois lados, até que a chuva mudou o panorama da partida. Já com os primeiros pingos no estádio Newton Santos, Giovani arrancou. Pedalou para cima de Marcelo Benevenuto e bateu firme para abrir o placar para o Resende. Aos 29 minutos, uma tempestade no Newton Santos. Acompanhada de muitos raios e rajadas de vento, a partida precisou ser paralisada. Em pouco tempo, o gramado do estádio Newton Santos estava repleto de poças. Caramba, nunca peguei uma situação nem parecida com essa, é uma coisa surreal. O jogo ficou paralisado cerca de 45 minutos, mas quando a bola voltou a rolar, o Botafogo não empolgou. Na segunda etapa, o Glorioso voltou melhor. Bruno Nazário recebeu o cruzamento de Luiz Fernando e empatou. Pedro Raul, por duas vezes, esteve próximo de colocar o Glorioso na frente. Na terceira, ele não perdoou. Em cobrança de pênalti, o camisa 9 deu a vitória ao Glorioso. Final, Botafogo 2, Resende 1. Nós estamos vivos aí, mesmo com duas derrotas que nós tivemos nas duas primeiras rodadas, nós estamos muito vivos aí. Em 6 pontos que serão disputados, nós estamos apenas a 1 ponto. E igual com a Portuguesa, mas com uma desvantagem também no saldo de gols. Nadine Bastos já marcando presença aqui, viu, Fábio? E ontem a gente disse, vai ter trabalho na sexta-feira. Vai ter trabalho na sexta-feira. Aliás, o Flávio Gomes estava torcendo por isso. Nadine Bastos, preocupações para fechar a semana? Tudo bem? Bom dia a todos. Tivemos vários jogos na noite de ontem. Teve também o jogo do Vasco que foi anulado por causa da chuva. E tivemos polêmica. O jogo adiado. Né? A bola vai rolar daqui a pouquinho, 11 horas. Eu falei o quê? Falou anulado. Anulado não. Adiado. Você não tá indo passar o Januário agora. Vai lá, torcedor. Você que tá anulado aí, não, adiado. Corre, porque vai começar em meia hora. Vai começar daqui a pouquinho. Então vamos começar com Botafogo e Resende? Vamos lá, Newton Santos, coloca na tela aí. Lá tivemos um pênalti marcado, Graziane Rocha, o árbitro da partida. Paulo Aqui, Lima tá na bronca, hein? O Bruno chuta e a bola bate na mão do Resende. Lembrando que, quando é o defensor, a gente tem que interpretar se ele teve uma ação de levar a mão na bola ou uma ação de bloqueio, ou se ele tentou aumentar o seu espaço corporal, serendo que colocando o braço do lado do corpo. Nesse lance, a distância é curta, a velocidade da bola é muito rápida. E para mim o Resende ele não faz nenhum tipo de ação que leve a mão na bola e nem ação de bloqueio. Eu não marcaria essa penalidade que foi marcada pelo árbitro, porque eu entendo que ele faz um movimento natural de corrida e quando a bola bate na mão dele é que ele faz um movimento para baixo com o braço. Então não acho que é um movimento de bloqueio. Não marcaria esse pênalti. Concordo.
Concorda, Paulo Lima? Concordo. Olha, concordo. Mas sexta-feira. o Paulo Lima, eu sou testemunha. Ele chegou cedo aqui no Bom Dia Fox e lá no início ele falou: esse pênalti pro Botafogo foi estranho. Eu acho que não foi. Se o E Rezende... eu tô concordando com vocês também. Eu não marcaria esse pênalti, não. E nosso Fábio Azevedo? Eu também não marcaria, não. Acho, inclusive, que pesou o fator casa. O fator chuva Juiz também. caseiro, A pressão ali, o Alberto gritou. Se, Vai pra cal. se ele bota o braço aqui na lateral do corpo, é Mas tem o totalmente VAR, né? diferente. Não tem Não, VAR. esse VAR não é tem só só em no clássico. Só clássico. Só em clássico. Só clássicos. E no Campeonato Paulista, vamos passar lá para o Moisés Lucarelli? Vamos passar para Ponte Preta e Corinthians, porque lá não tem o VAR nessa fase também do campeonato. Também não. Tivemos reclamações, hein? Ponte Preta reclamou muito esse pênalti marcado aí que o Luan depois perdeu. Onde o Thiago Duarte, o árbitro da partida, ele estava muito bem posicionado, tá? Então isso era uma dúvida que eu tinha em relação ao lance, porque ele marcou como se o Madison tivesse sido derrubado Pelo Lazzaroni. pelo Lazzaroni. Até agora eu não consegui ver. Existe um contato, mas eu não entendo isso como contato faltoso. Existe um choque para mim. O Madison ele valoriza e projeta o corpo para frente. Nadine, eu olhei por um outro ângulo. Mas se tivesse um outro ângulo, Eu confesso que eu olhei pelo outro ângulo o ângulo na transmissão do jogo. E tem um ângulo que mostra que o Lazzaroni, ele, antes do choque, ele pisa no chão. Ele pisa no chão. Pisa no pé E dele? Não. Pisa no gramado. Ah. E aí tem o choque. Aí o jogador do Corinthians... Toca no pé dele. Toca não. Ele vai ao encontro... Projeta. Quem chega antes, pra mim, é a minha visão, então a minha pra análise. ti não é pênalti. Eu achei que não foi pênalti. Ah, tá, Eu achei que o Lazzaroni, e pra mim, nesse outro ângulo, que a gente não tem aqui pra mostrar, ele pisa no gramado antes do choque. Não pisa no pé dele. Não pisa no pé dele. Portanto, ele chega primeiro, ele ocupa um espaço Exato, e depois exato. o Aí há Madison um vem. choque natural. É a sensação que realmente dá de que ele projeta o corpo para frente depois que houve um contato. Eu também não marcaria o pênalti nesse lance por esses ângulos que a gente pode analisar aqui. Você quer ver? Porque o lance lá do outro lado da área, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Eu achei pênalti do Sid Clay. Vamos eu mostrar o também. outro lance? Você achou também, Paulo? Também. Vamos Eu achei ver. pênalti do Sid Achei que o Clay. Sid Clay empurra muito o corpo em Ele cima. tá caindo. Olha ali, ó. Ele tá caindo, ó. Ele vai e ele joga. não disputa a bola. Mete o braço esquerdo. O Sid Clay nem salta. Ele vai no corpo do jogador da Ponte. Esse também é um lance onde o árbitro estava muito bem posicionado. O Sid Clay realmente ele não disputa a bola, existe um contato ali. Mas Agora, suficiente pra derrubar? eu não marcaria, Também não. porque eu não. Como é que é o nome do jogador da Ponte? Tem isso, Vamos ver aqui, né? Porque esse contato do Sid Clay que ocorre e ele larga a bola porque ele não vai alcançar, ele até acho que tenta fazer o pênalti, mas ele não projeta muita força para isso. Não, o contato óbvio que aconteceu, mas não é um contato suficiente para derrubar. o jogador da Ponte Preta, ele se joga depois que o contato já tá, ele projeta pra frente. Eu não acho que foi aquele contato ali que fez com que ele caísse pra frente. Eu não marcaria o pênalti nenhum dos dois, vamos por. Nem esse e nem o que foi marcado. Por isso o critério da arbitragem que a gente tem que respeitar, né? Pode até discordar na visão de cada um. Tem isso também. Sim, Você, é interpretação. Você tem a interpretação, você tem a visão. Aí o Fábio falou, mas ele também se projetou, foi a mesma Se foi leitura. suficiente, foi a mesma Pra leitura mim, que eu tive. o Sid Clay usa o ombro, o corpo, só para tirar o jogador da jogada. Só para tirar ele do lance. Entendeu? Eu fiquei com essa leitura também. Pra mim é isso. Paulo Lima. Pra mim é isso. Ó, ele não vai, ele abre mão da ele bola. abre mão Ele abre mão da bola. Só desloca o jogador da Ponte, ó. Ó, ele tá de costas pra bola, ó. Ele vai virar o corpo, ó, e vai no jogador. Mas eu acho que exatamente. não o suficiente para derrubar. Tanto que depois Ele ele vai, dá eu um pulo concordo. pra frente. Vê que o jogador ele dá um pulo pra frente depois Exato. do contato. Agora, ele vai lá e dá um pulo É um pra rolamento, frente. né? Eu não marcaria nem aqui e nem na área lá da Boa. Ponte Preta no Madison. Nadine, então bate aí sua agenda pra gente. Hoje tem campeonato alemão, hoje à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Então você tá de olho, então, na Bundesliga e, claro, que Isso. está de olho nos estaduais no final de semana para Também. segunda-feira. E Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. E tem- Flávio Gomes sempre torcendo para as polêmicas. Ela viu? vem ele adora. Campeonato argentino também, sábado à noite. Exato. rodada. Hoje também tem campeonato argentino. Essa bola Cheio de tá jogos, rolando. então, esse final de Tem semana. bebê também, viu, Paulo? Esse bebê é perdido. Flamengo e Minas, ao vivo. Hoje no Fox Sports. A agenda é fantástica aqui no Fox Sports. Nadine, Isso aí. então valeu demais. Segunda-feira, te Até mais, aguardando aqui gente. no Bom Dia. Valeu, Nadine. A gente vai seguindo aqui, hein? Daqui a pouquinho com a presença da Renata Silveira. A gente tem aí tweets? Enquete? Então coloca na tela aí a enquete. Vamos ver. Quem foi o destaque da semana nos estaduais? Nenê, Arboleda ou William? Ou Everton Cebolinha?
Tá aí, ó, quase 3 mil votos. E quem tá liderando é o William, desde o início, né? De ponta a ponta, o William vai levando a melhor. Vou saber aqui, então, da Renata Silveira, que a partir de agora está reforçando aqui a bancada do Bom Dia Fox. Seu voto, Renata, já chega votando. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Calheiros, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Meu voto vai na maioria ali também. Eu voto no William Bigode, que entrou bem no último jogo. Fez mais gols já até que o Luiz Adriano, que é o titular. Acredito até que os dois possam jogar juntos ali. É uma opção para o Vanderlei ter essa dupla de ataque. Eu tô com a maioria e voto no William Bigode também. Boa, William Bigode, hein? Então, só o Paulo Lima aqui, hein? Não fomos unânimes. Paulo Lima votou no Everton Cebolinha e daqui a pouquinho nós vamos ver por que o voto do Paulo Lima. E nós três aqui votamos no William. Sim. Já, Paulo Lima, a gente vai mostrar o Everton Cebolinha arrebentando na vitória de virada. Grêmio 2-1 para cima do São José, que terminou, hein? Com um jejum. Eu era garotinho ainda. Você vai ver daqui a pouquinho. Tem muito tempo? Muito tempo. Treino do Palmeiras ao vivo? Vamos para lá, então. Diego Bertozzi está lá na academia de futebol. O Palmeiras, que no fim de semana pega o Bragantino, que não marcou ainda, hein, Diego Bertozzi. 3 jogos e o ataque do Bragantino passando em branco, hein? E o ataque do Palmeiras está voando nesse início de ano. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Valeu, Calheiros. Abraço a todos aí no estúdio do Bom Dia Fox. E o Bragantino, além de não ter marcado nenhum gol, a defesa do Palmeiras também não sofreu gol neste Paulistão, né? Então, será um jogo bem complicado para o time de Bragança Paulista, embora jogue diante da sua torcida. E o Palmeiras segue embalado aí com 2 vitórias e um empate. 2 vitórias com goleadas, né? Nesse Campeonato Paulista e um empate no Choque Rei diante do São Paulo. Pedi para o Rogério Ribeiro mostrar o que está acontecendo neste momento aqui na academia de futebol. É um trabalho em campo reduzido, né, de 2 toques apenas, embora você esteja vendo alguns jogadores de colete, não há nenhuma definição, isso não quer dizer quem vai entrar em campo ou não. Novidade de diferente mesmo, só o visual do Luiz Adriano, que colocou ali um Rastafari, está um pouquinho diferente, e ele, claro, é um dos cotados para começar essa partida diante do Bragantino, mas o William está pedindo passagem, é o artilheiro do Paulistão, está vencendo a enquete, como vocês mostraram aí, e o William está em outro campo, né? O Luxemburgo hoje dividiu o elenco, o William está em outro campo, ao lado ali do Gabriel Veron, do Marcos Rocha, do Zé Rafael, do Luan, do Gomes, do Scarpa, do Lucas Lima e do Vitor Luiz. Então, é uma atividade que a gente está aguardando para ver se o Luxemburgo já vai definir o time hoje, né? Até a gente está ficando mal acostumado aqui na academia de futebol, que nas últimas temporadas os treinos eram praticamente fechados, todos fechados, às vezes nem o aquecimento a gente podia mostrar, e aqui com o Vanderlei Luxemburgo, treino liberado, aberto, a gente pode falar à vontade, mostrar o que está acontecendo. E o Palmeiras está se preparando para essa partida. Se ele não montar o time hoje, a tendência é que faça um trabalho ainda amanhã, pela manhã, e no período da tarde o Palmeiras segue para a Bragança Paulista, o jogo no domingo. Trazendo algumas informações aqui para atualizar, né, o torcedor do Palmeiras. Quem não está no gramado hoje é o Ramírez, né? O Ramírez, o próprio Luxemburgo disse que na goleada sobre o Oeste, ele fez questão de deixar o Ramírez a partida inteira, para ele, no bom sentido, sofrer um pouquinho e pegar mais ritmo de jogo. Hoje o Ramírez está fazendo um trabalho individualizado, mais leve, por isso não vai trabalhar com bola. Quem já se despediu da academia de futebol foi o volante Matheus Fernandes. Ele já vinha treinando de forma separada e o Matheus Fernandes, hoje é o último dia, né, da janela de transferências na Espanha, e o Barcelona contratou o volante Matheus Fernandes por 7 milhões de euros. A tendência é de que ele seja, nesta temporada, emprestado ao Valladolid, time que tem o Ronaldo como gestor, e depois ele pode ser reintegrado ao time do Barcelona. A ideia é dar rodagem a este volante, que no caso é o Matheus Fernandes. E uma outra informação a respeito daquele que pode ser o primeiro reforço do Palmeiras para esta temporada. O lateral esquerdo Matheus Vinha, de 22 anos, foi o destaque, o craque eleito do campeonato uruguaio na última temporada. O Palmeiras tinha uma concorrência com o Milan, e o jornalista Daniel Bocato, do foxsports.com.br,
conversou com o Alejandro Balbi, que é o vice-presidente do Nacional. E ele confirmou que o negócio está muito avançado, perto de ser fechado com o Palmeiras e que o Matias Vinha deve chegar aqui à Academia de Futebol na semana que vem para um contrato, né, um contrato de compra realmente, e que atraiu mais o jogador porque o Milan, embora tenha oferecido uma vantagem financeira um pouco maior, a ideia era de empréstimo e ele não jogaria no Milan. O Matias Vinha seria alocado em outro clube para pegar rodagem e seria observado. Se ele tivesse uma boa atuação, a ideia aí sim seria contratar o jogador para o time rossoneiro. Já a proposta do Palmeiras é de compra agora. Então, isso agrada o Nacional de Montevidéu, agrada também o jogador e ele deve chegar no início da semana que vem, no mais tardar, no fim da semana que vem, a Academia de Futebol sendo confirmado como o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada, pessoal. Legal, valeu. Diego Bertozzi aí passando a limpo, hein? Literalmente, amanhã do Palmeiras volta, pintando aí notícia, pintando novidade lá na Academia de Futebol. Ele vai retornar ao vivo aqui. Tiramos rapidamente o Diego Bertozzi do nosso telão, porque temos um convidado. Opa! Tem convidado. E a gente pode deixar o cara esperando, né, Paulo Lino? Lógico. E, aliás, foi um baita personagem essa semana, hein? Porque o Bahia tem dado show em suas redes sociais, sempre fazendo campanha, apoiando campanhas, geralmente campanhas sociais. Enfim, e tá muito legal acompanhar o Bahia. Recentemente, houve a polêmica da camisa 24. Na infelicidade do dirigente do Corinthians, voltou inclusive atrás, Cantillo, tá jogando com a 24. Perfeito. Né? Porque tem uma associação antiga no jogo do bicho com um animal, enfim. Gente, eu me recuso até... Qual é o problema de falar? falar? Eu acho tão... Mas é tão bobo. O jogo do bicho é o jogo do bicho Enfim. Desde sempre. E a camisa 24, que para muitos é um problema, pro Flávio aí, ó, numa boa, meu amigo. Personalidade. E, olha... Matou no peito e saiu jogando. Eu não sei nem como introduzir esse assunto, que, sinceramente, eu acho até constrangedor. Em 2020, a gente dá essa importância para um assunto que é desse tamanho. É verdade. Mas aí o Bahia foi, ó, acabou logo com toda essa discussão, com esse mimimi, e o Flávio tá aqui, ó. Foi lá, vestiu a 24, hein, Flávio? E jogou muito, porque o Bahia venceu na terça, venceu na quarta, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, não tem pra ninguém. Flávio, parabéns pela atitude, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Pesou a camisa 24, Flávio? Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Agradecer o convite, é um prazer estar participando do programa. De forma alguma, eu acho que não teria por que eu não usar, né, esse número. Como eu falei logo após o jogo, me senti bastante honrado e feliz por ter sido escolhido por encabeçar essa ação. E logo após o jogo dei uma entrevista que a princípio era continuar com 24 e dar seguimento juntamente em homenagem ao Kobe Bryant, mas também dar seguimento ao fim, né? Ao fim desse preconceito, ao fim dessa homofobia que vinha por trás desse número 24, que para mim, na verdade, é uma grande bobagem. Opa, concordamos, Flávio. Grande bobagem mesmo. E sem falar que também, né, a intenção do Bahia era fazer essa homenagem, prestar essa linda homenagem ao Kobe Bryant, né, que faleceu no último domingo, num trágico acidente de helicóptero. Renata Silveira, eu imagino, né, Renata, que você também fique até constrangida, né, em a gente ter um personagem como esse, o Flávio, um dos principais jogadores aí do Bahia, e a gente estender tanto tempo a um assunto que... Gente, a gente deveria ignorar, né? Exatamente. Já passa todo o tempo da gente lidar com essas situações, né? Tanto a homofobia quanto com o machismo, o futebol ainda é... Mas a gente tem que dar importância porque, infelizmente, existe. Existe. E muita gente sofre com 2020 a gente ainda está falando sobre isso e provavelmente a gente vai falar sobre isso ainda por muito tempo, porque o futebol ainda é um reflexo da sociedade, né? Então, tudo que acontece dentro do estádio, a gente não comenta, quem sabe estava falando muito... A gente falou sobre o número 24 e a gente falou também da questão do papel da mulher, de se inibir, de não ir ao estádio por conta do futebol, da campanha da Federação. Exatamente.
Então são coisas ainda que, infelizmente, permeiam o mundo do futebol e acabam um pouco deixando o brilho de lado, né? Rola uma bola com o Flávio aí, Renato. E aí, Flávio, tudo bom? Prazer falar contigo. Vamos fugir um pouco do 24, falar mais da temporada do Bahia. O que você está achando aí desse início de temporada de 2020? Bom dia, Renata. Começamos a pré-temporada, né? Logo ali no começo de janeiro, no dia 6. E estamos assimilando bem o trabalho do professor Roger, um excelente profissional juntamente com a sua comissão. Quem já mantivemos uma boa do ano passado. Chegaram jogadores novos, grandes jogadores, que estão assimilando o que o professor vem pedindo nos treinamentos. Fizemos nossa estreia, né, na Copa do Nordeste. Empatamos com o Santa Cruz. Um jogo difícil fora de casa. Jogar no Arruda é sempre difícil. E na última terça-feira a gente pôde conquistar nosso primeiro triunfo na temporada, jogando diante do Imperatriz. Fizemos um grande jogo, mandamos no jogo o jogo todo. Poderíamos ter feito até um placar mais elástico, mas acho que por se tratar do segundo jogo da temporada, 2-0 foi de bom tamanho e a gente conquistou nosso primeiro triunfo para dar confiança aí no decorrer da temporada. Ô Flávio, para a gente encerrar aqui, para a gente se despedir, agenda agora do fim de semana, bate aí os próximos compromissos do Bahia e como é que está esse início de trabalho do Roger Machado aí? Agora a gente vai jogar quarta-feira, né? Copa do Brasil contra o River, lá no Piauí. E logo depois, sábado, dia 8, a gente tem o clássico, né? O clássico Bavi aqui da Bahia. Então, a gente tá focado nesses 2 jogos. O time de transição joga domingo, né? Também. E independente se é time A ou B, vai estar representando o escudo do Bahia, esse clube gigante. Então, quem entrar em campo tem que dar o melhor de si para o Bahia sempre vencer, sempre conquistar o triunfo. E eu sou suspeito para falar do trabalho do Roger, né? O cara muito eficiente na sua profissão. Foi jogador, então entende muito bem isso. Sabe passar o que tem que fazer dentro de campo e a gente procura assimilar da melhor maneira possível. Mas vem fazendo um grande trabalho, não é à toa que o Bahia, desde o ano 17, 18, 19, vem crescendo ano após ano. E com a chegada do Roger, passou a crescer ainda mais. Ano passado a gente bateu na porta ali da Libertadores. E esse ano a gente vem forte para conquistar grandes coisas, se Deus quiser. Legal, valeu, Flávio. Obrigado aí pela entrevista aqui ao vivo, via Skype com o Bom Dia Fox. Boa sorte para você na temporada e, mais uma vez, parabéns aí pela atitude do Bahia, pela sua atitude também de erguer mais uma bandeira, né, nessa luta contra a homofobia. Gente, 2020, não cabe mais isso. Abraço, Flávio. Obrigado pelo convite. Sempre que poder participar, vai ser uma honra participar do programa. E chega, né, gente? Vamos ter respeito ao próximo. Número 24 nada mais é que um número qualquer, um número normal. E o meu desejo é que daqui a um tempo outros jogadores possam vir a usar 24 e isso não seja notícia alguma, que passe despercebido como qualquer outro número. É isso aí. Valeu? Valeu. E já surtiu efeito, né? O Cantilho, por exemplo, usaria 24 ontem, na estreia dele contra a Ponte Preta, jogando pelo Corinthians. Tá aí, ó. A linda camisa do Bahia, número 24, sim, por que não? Agenda da Copa do Nordeste, coloca na tela aí, ó. River e CSA, em amanhã, 4 da tarde. Sport Vitória, jogaço, hein? No mesmo horário. Fortaleza e Ceará, diria João Guilherme, para tudo. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports, a partir das 5h30 da tarde. E a gente vai seguindo, ó, Botafogo da Paraíba. Será que vai ter festa pro Léo Moura? Já tem no aeroporto para a chegada dele hoje. Sensacional, hein? Amanhã, aliás, a agenda do Botafogo é hoje, amanhã e domingo, 3 dias de festa. Bacana, legal. Léo Moura chegando para reforçar o Botafogo, que vai enfrentar o Confiança.
Frei Paulistano enfrenta o Náutico. Tem clássico, hein? Tem clássico lá no Rio Grande do Norte aí, ó. ABC e América. Rapaz, esse jogo também sai faísca, hein? Não à toa que a Copa do Nordeste é conhecida como a Copa dos Clássicos. Paulo Lima estava ansioso. Porque ele gostou muito da atuação do Everton Cebolinha. Arrebentou o Everton Cebolinha, né? Como sempre. Vamos ver então. A reportagem do Wagner Martins, que ontem o Grêmio tomou um susto, hein? Mas conseguiu se recuperar e virou 3 pontos aí para a conta do Tricolor. Bola rolando e torcedores nas redes sociais. Poderia ser o resumo do primeiro tempo. Mas eles tiveram que tirar os olhos do smartphone e quando levantaram a cabeça e olharam para o campo, viram Diguinho entrando na área para marcar 1-0 para o São José. Terceiro gol sofrido na Arena em 2020. No segundo tempo, ninguém tocou no telefone. Olhos fixos no gramado para ver mais um show de Everton Cebolinha. Ele criou inúmeras chances. Luciano também tentou, mas acertou o travessão. Era a noite de Everton Cebolinha. O gol de empate saiu após cruzamento de Vitor Ferraz. Ele quase virou com uma grande jogada. Fez tudo certo, mas o desvio impediu o gol. Aos 42, não teve jeito. Depois da trave, um gol histórico. Já pensou ultrapassar Luan e Ronaldinho Gaúcho com apenas um gol? Foi o que fez Everton Cebolinha. Com 42 gols, Cebolinha passou Luan e se tornou o maior artilheiro da história da Arena. E agora, com 69 gols marcados com a camisa do Grêmio, ele é o 15º jogador com mais gols na história do clube, ultrapassando nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho. É um momento mágico, cara. Entrar para a história do clube, assim, como é artilheiro da Arena, né? Fico muito feliz mesmo, porque desde lá do início era algo que a gente sempre almeja, a gente sempre sonha, e quando a gente bate recordes assim, é mesmo de inacreditável, né? De inexplicável mesmo o sentimento. Como eu falei, espero poder ajudar o Grêmio aí para gravar o meu nome desde na história do clube. Foi a primeira vitória do Grêmio na Arena em 2020. Início de temporada é assim mesmo, a equipe não vai jogar bem os 90 minutos, mas o importante é que a gente voltou com uma atitude bem melhor do que a do primeiro tempo e conseguimos o nosso objetivo, que eram os 3 pontos. Tá aí, ó, o Renato, agora sim, né? Mostramos no início do Bom Dia Fotos, Renato versão... Pistola. Ficou bravo com a pergunta do companheiro lá em Porto Alegre. E agora mais tranquilo, analisando essa vitória que, olha, coloca o Grêmio aí algumas preocupações. A melhor notícia é o Everton Cebolinha. Bem, dia do Fico, né? Não vai sair, as janelas fechando aí para a Europa, mas perdeu o Kahneman, lesionado. O jogador vai fazer exame para detectar aí a gravidade da lesão. Já estava sem o Jeromel. E algumas questões técnicas ainda normais também, início de temporada, mas que o Renato pontuou muito na coletiva, né? Por exemplo, facilidade, como São José abriu o placar logo no início do jogo, né? E abriu o placar com o Diguinho, né? Que não marcava há 10 anos. Esse é o nosso tabu, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. O último gol dele em 2009 pelo Fluminense. O volante voltou a marcar 10 anos depois. Ah lá, ó. Não foi um gol qualquer, gente, um golaço. Mas teve tempo para receber, girar, ajeitar. Tirar a marcação, tirou o Cortez primeiro. E bateu no cantinho. E esse Grêmio aí, hein, Paulo Lima? Você que destacou o Everton Cebolinha. O coletivo te agradou? Na verdade, assim, as oportunidades criadas pelo Grêmio, elas foram inúmeras, né? Você viu ali, pelas estatísticas que a gente sempre brinca aqui, discute cada um com a sua ótica, né? Mas o Grêmio teve várias oportunidades. Teve esse gol aí que foi muito bem anulado. Enfim, muito bem anulado em termos também, né? Enfim, mas então não foi bem anulado. Não, porque é aquela questão toda, a questão de interpretação, né? Estava impedido, não estava, não tem VAR.
Mas o Grêmio deitou e rolou. O Grêmio deitou e rolou, fez muitas... E o Everton, com várias e várias chances, né? O goleiro fazendo boas defesas também. Foi um time muito superior. E as duas conclusões do Everton, dos 2 gols, são de oportunismo raro de um cara que joga pelo lado do campo. Sim. E na temporada passada foi um dos principais artilheiros do Grêmio e jogando pelo lado do campo. Mais uma vez é ele está sempre presente, ó. Está sempre tentando concluir, fazendo boas jogadas. O Renato é o estilo dele, né? Falastrão, como sempre, responde da maneira que tem que responder, da maneira que ele acha que é correta, mas dentro de campo o time dele me agrada. Fábio, quando eu falo aqui, claro que o Grêmio ontem conseguiu uma boa virada, conseguiu confirmar a vitória em casa, mas quando eu falo em preocupações, e o Renato chegou a ser perguntado sobre isso na entrevista coletiva, por 2, 3 oportunidades, quando o São José investiu para quebrar as linhas do Grêmio, na individualidade, teve êxito. E isso era muito difícil acontecer. E essa é uma situação muito rara quando as equipes enfrentam o Grêmio. É uma situação que o próprio Renato vai ter que trabalhar, com mudanças de peças, algumas peças que não estavam no ano passado, que estão chegando, reforçar essa marcação e encontrar a zaga, né? Porque agora sem Jeromel e Kahneman. Acho que ali é um setor que ele pode se preocupar até para reforçar. Para trazer um jogador para ali. Olha aqui, ó, notícia sempre ao vivo é prioridade, né? Claro. Vamos voltar pro estúdio aqui, ó. Tem gente falando na academia de futebol. E é uma peça que pode ganhar espaço, hein? Jogou fora de função. Zé Rafael, será que pode virar um segundo volante? Tá falando ao vivo lá no Palmeiras. Vamos acompanhar. Quais aspectos do seu jogo ficam mais favorecidos com esse posicionamento que você não conseguiu entregar como ponto anteriormente em outras partidas? Eu acho que o jogo ele flui com características diferentes, né? Jogando um pouco mais recuado, eu saio com a bola um pouquinho mais de frente, né? Com ela dominada. Enquanto jogar de ponta, você acaba dominando a bola a maioria das vezes de costa ou de lado, né? Então, que dificulta um pouco. Mas eu acho que essa adaptação tem sido boa. O professor Luxemburgo, né, tá dando confiança, tá pedindo para que eu aprimore cada vez mais essa função e eu estou me sentindo bem fazendo ela. Bom dia. Ali, pelo menos na partida diante do Oeste, você compôs o meio-campo com o Ramires, né? O Ramires mais como o primeiro volante, você como o segundo, mas ainda assim sendo um volante. Então, embora você tenha características ofensivas, tem aquele dever também de recompor, de marcar. Essa adaptação também passa por isso e se tem sido mais difícil para você nesse sentido? Eu acho que com relação à marcação, ela é quase igual a de ponta, né? Só que muda a região do campo. Como jogador de beirada, você também tem que acompanhar, tem que marcar, só que é de uma maneira mais individual, né? Você acaba pegando apenas o lateral. E jogando mais centralizado, como segundo volante, você tem que cuidar e proteger uma região, né, mais perigosa do campo. Então, isso que o professor vem ajustando comigo, né? Por ser uma função praticamente nova para mim, com relação à marcação, principalmente, ele tem, né, me ensinado, me mostrado os caminhos e eu acho que eu tenho evoluído aí ao longo dessas semanas de uma maneira bem positiva. Zé, tudo bem? Bom dia. Ainda você falou que é uma questão nova na sua carreira, essa nova função, né? E como é que funciona para o jogador ter um técnico que olha e fala, se eu fosse você, jogaria aqui, ou então a conversa que você teve com ele, vai muito da confiança que você tem com o Luxemburgo e exemplos que ele já teve na carreira. Ele cita muito o Rincon, né, que era um jogador que era meia, foi dando passo para trás e virou um grande volante. Como é que funciona essa relação de confiança? Você conhecendo o Luxemburgo agora, fala, será que é melhor mesmo? Como é que funcionou esse bate-papo direto entre vocês dois? Mais ou menos assim, né? Acho que o Luxemburgo ele já tem, né, uma característica dele, ajustar algumas posições de alguns atletas ao longo da carreira dele. E o Luxemburgo, por tudo que ele ganhou, por tudo que ele já vivenciou no futebol, ele entende do que ele tá fazendo. Então, ele sugeriu para mim, né, perguntou se eu poderia fazer essa função e eu falei, por mim não tem problema nenhum, professor. Eu acho que é uma novidade para mim, mas eu acho que com algumas semanas de treinamento, com uma adaptação mais rápida, fazendo alguns movimentos dessa função, acho que dá para se adaptar. E foi isso que aconteceu. Já na Flórida, ele começou com essa nova função e eu fui aprimorando. E hoje acho que já tá um pouco melhor do que no início.
Zé, aqui. Você teve como técnico Luiz Felipe Scolari e também o Mano Menezes no ano passado. Tá aí a entrevista coletiva do Zé Rafael. E o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino domingo fora de casa, 4 da tarde. Já o Diego Bertozzi ampliando aí as informações do Palmeiras, se não dentro do Bom Dia, com certeza dentro da primeira edição do Central Fox, porque agora a gente tem que falar do NBB. Hora da bola laranja aqui no Bom Dia Fox, 2 jogos agitaram, hein? A noite de ontem, Novo Basquete Brasil, cada vez melhor. No Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu a 4ª seguida no Novo Basquete Brasil. E o Glorioso até começou melhor contra a Unifacisa da Paraíba. Mas a equipe nordestina buscou a diferença nas parciais seguintes e garantiu a vitória nos últimos minutos de jogo. Final, Botafogo 76, Unifacisa 81. O basquete cearense foi até o Vale do Paraíba e venceu São José. E foi uma partida de ótimos lances. Bright foi o destaque do time do Ceará. Ele dominou o jogo e deixou a quadra com 28 pontos. Logo atrás, com 25, Marcão também foi destaque. O basquete cearense conseguiu uma 4ª parcial impecável, com mais que o dobro de pontos do adversário, e carimbou a vitória por 104-83. E para falar de NBB, especialista, né, Paulo Lima? Lógico. Renatinho já está aqui com a gente. Bom dia. Calheiros. Tudo bem? Tranquilo. Agora a gente tá o quinteto titular aqui, ó. Dá pra jogar. Dá pra começar o jogo, né? Eu vou de pivô. Não, você vai de armador. Teimoso. É que eu sou bom no toco. Não, mas é melhor você armando, deixa a gente lá perto da cesta, que é melhor. Tá bom. Vamos colocar a classificação do NBB aqui, porque o Botafogo, foi até comentário do Paulo Lima, enquanto a gente acompanhava aí a reportagem. O Botafogo teve a chance aí nessas 2 rodadas de realmente engrenar, né? Dar uma subida na tabela, tropeçou pro Minas e pro Unifacisa. O NBB é um campeonato muito difícil. Eu acho que o Botafogo acabou dando uma relaxada depois da conquista da Liga Sul-Americana. Sim. E aí, no NBB, se você der uma relaxada, você não consegue se recuperar. Teve a chance em 2 jogos em casa, jogou contra o Minas, que a gente sabe que é um adversário muito difícil, acabou perdendo por 2 pontos, mas a Unifacisa está naquele bloco ali onde o Botafogo está brigando. O NBB tá engraçada a classificação. O Flamengo está lá, outro patamar, né? Tá um campeonato à parte. Do 2º ao 6º é uma briga muito grande, né? E depois, ali a gente tem do Franca até o Minas, muito parecidas as campanhas, uma derrota e uma vitória vai mudar muito essa classificação. E depois a gente tem um segundo bloco, que é do 7º ao 13º, da Unifacisa até a equipe de Brasília. Aí há uma diferença de 3 derrotas ou 3 vitórias. Então, uma derrota ou 2 derrotas seguidas, como aconteceu para o Botafogo. Botafogo estava na 10ª colocação, já foi para 12º. Então, daqui para frente, que são os jogos desse retorno, né? Os jogos que restam, algumas equipes ainda aí tem 10 jogos, outras tem 12, outras tem 13. Sim. Não dá para brincar. Quem não conseguir vitórias importantes agora não vai conseguir uma boa classificação nos playoffs. É lógico que nós podemos analisar o seguinte: o Botafogo, um exemplo, está lá na 12ª colocação. Hoje estaria classificando aos playoffs. E pode ir lá no playoff surpreender. O playoff é um outro campeonato. Mas o problema é que aí você joga sem ter o mando de jogar mais partidas em casa. O Botafogo está com um problema no seu ginásio, jogou sem torcida, porque tem que ter uma capacidade que está no regulamento e o Botafogo não tem. Então, abriu mão de ter a torcida para poder jogar no seu ginásio, vai ter que resolver essa situação. E, enquanto isso, a gente está vendo, por exemplo, outras equipes que estão se recuperando. O Bauru está com 2 vitórias seguidas, já está subindo na tabela. A gente tem o próprio Minas, que é o jogo que nós vamos transmitir hoje. Flamengo e Minas, já vamos deixar o convite aqui, ó. Hoje, ao vivo, a partir de 9 da noite, Flamengo, que faz uma campanha, mais uma vez, espetacular no NBB, enfrentando Minas, que chega embalado depois dessa vitória para cima do Botafogo. Enfim, a gente está vendo aí o que dá para esperar desse jogo aí, Renato. O Minas é uma das equipes que, nesse momento, tem 3 vitórias seguidas. É uma equipe que está num momento ótimo, junto com o Pinheiros, por exemplo, né? Lógico, o Flamengo também. O Flamengo se mantém bem na liderança, só tem 2 derrotas. Mas é um jogo importante. O jogo em Brasília, novamente, por conta
de ser o patrocinador do Flamengo. E o Minas, se quer embalar realmente, quer entrar ali entre os 4 melhores, uma vitória contra o Flamengo é uma vitória importante para dar moral para o time, para seguir nessa campanha extraordinária que a equipe faz nesse retorno. Destaques dos jogos, né? Desse jogo principalmente. A gente tem duas equipes muito fortes tecnicamente, Leandrinho, Alex e Tairone pelo lado do Minas, lembrando que o Leandrinho é o cestinha do NBB com média de 20 pontos por jogo, e do outro lado a gente tem o Marquinhos, a gente tem o Balbi, o Olivinha, o time do Flamengo que é um time muito forte, trouxe o Uruguai Barreira como armador agora, então ganhou o Derek na posição 2, porque o Derek estava jogando de 1, mas o Derek gosta de jogar mais na posição 2. Então o Flamengo é um time fantástico, né? O Gustavinho faz um trabalho extraordinário. A gente brinca, está em outro patamar, né? Como foi no futebol, porque realmente está sobrando no NBB. E realmente está, né? E está sobrando no NBB. 90% de aproveitamento. E uma vitória hoje do Minas, lógico, dá uma moral muito grande para o Minas. E o Flamengo, lógico, vai tentar sempre se manter ali no topo para chegar aos playoffs com o time com a maior vantagem entre todos os times que estão aí. Boa! Então, 9 da noite, é imperdível. NBB ao vivo no Fox Sports, Flamengo e Minas. Renatinho, valeu demais a presença aqui no Bom Dia Fox. Bom trabalho. Muito bom, prazer estar aqui. O convite aí para hoje às 9 horas nesse jogaço. E o convite está feito. Nós vamos fazer um quinteto aqui. Você vai ser o nosso armador. Renatinho acho que chuta a bola de 3, né? O Fábio também. Paulão vai ser nosso pivô. Vai ser o nosso pivôzão. Só no rebote. Fechado. É o nosso Shaquille O'Neal da Fox. Shaquille O'Neal. Tá bom. Na qualidade técnica, sim. No peso, nem tanto. Boa. Valeu, Renatinho. Valeu, gente. Abraço. Estarei ligado hoje, 9 da noite, no NBB. Vamos colocar nossa enquete, a parcial da enquete no ar aí? Hoje estamos perguntando, né? Quem foi o destaque da semana nos estaduais? Passamos de 3 mil votos, hein? Isso, de ponta a ponta, hein? Mas já caiu, hein? Já caiu a vantagem do William, 39,8%. Siga participando já. A gente fecha a enquete, porque agora ao vivo nós vamos passear pelos treinos na manhã dessa sexta-feira. Tá aqui, ó, deixa eu sair da frente do André Cavalcante. O Ricardo Lai está lá no CT Ninho do Urubu, com notícias do Flamengo. André Cavalcante já no CT da Barra Funda, do São Paulo. E eu começo com você, Ricardo Lai, com informações do Flamengo. Tudo bem, Lai? Já tá lá. Tudo bem, Calheiros? Bom dia a você, todo mundo ligado no programa. O treino do Flamengo demorou um pouquinho para a gente ter acesso a esse trabalho, 15 minutos de imagem, né, de troca de passes, de movimentação dos jogadores, sem a presença do Rodrigo Caio, que teve um corte profundo no joelho direito, então ele vai ficar afastado dos gramados aí pelos próximos dias, não joga na próxima segunda-feira, portanto, a estreia do técnico Jorge Jesus, do time, nesta temporada de 2020, é o primeiro jogo dos titulares. Nem todos, mas grande parte, pelo menos essa é a ideia do técnico Jorge Jesus. Lembrando que o Léo Pereira ainda não vai ter condições de ficar à disposição. Há uma expectativa do Gabigol, mas ele chegou nessa semana também, embora os outros jogadores também não tiveram tanto tempo para treinar, né? Vão completar aí 7 dias de trabalho para estrear nesta temporada. Então o Flamengo joga com o time titular, fortalecido agora na segunda-feira contra o Resende pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Antes desse treinamento, e a gente teve uma previsão inicial de acessar ao trabalho às 9 horas da manhã, mas demorou um pouquinho mais, a gente teve o acesso liberado lá pelas 10h30, porque houve uma reunião do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor de futebol Bruno Spindel com o elenco rubro-negro, e neste momento o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, está ali naquela resenha, né, Calheiros, que você sabe, com os jornalistas, sem câmeras, e daqui a pouquinho a gente vai para lá, e por isso a gente chama agora as informações do São Paulo com André Cavalcante. Bom dia para você, André. Tudo bem, Lai? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. Aqui no São Paulo, nesse momento, treino fechado. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros minutos, ali coisa de meia hora, 40 minutos da atividade desta sexta-feira. Reapresentação da equipe depois do jogo de quarta-feira. São Paulo venceu de virada ferroviária em Araraquara. Ontem a programação teve apenas a viagem de volta da cidade do interior paulista para cá. Os jogadores não treinaram. Reapresentação hoje. E o que a gente pôde acompanhar ali na primeira parte da movimentação
atenção foi o time reserva, jogadores reservas, encarando uma equipe sub-17 do São Paulo num treino coletivo, com as dimensões oficiais. Não teve essa de campo reduzido, não, para os jogadores reservas também adquirirem um pouquinho mais de algo parecido com o ritmo de jogo. Enquanto isso, os titulares estavam na academia, na parte interna, fazendo trabalhos regenerativos. Depois, boa parte do time titular veio para fora para continuar as atividades nos gramados daqui do CT da Barra Funda. Exceção feita ao Vitor Bueno e o Daniel Alves. Esses tiveram um trabalho individualizado, personalizado, cada um com um tipo de atividade diferente, e os demais jogadores vieram a campo. E nesse momento, quando os jogadores faziam essa atividade, aí sim o treino passou a ser fechado. Nesse momento, o Fernando Diniz deve inclusive trabalhar alguma questão tática com estes jogadores titulares. Mas mais do que a formatação da equipe, quem joga, quem não joga, São Paulo nessa preparação para o jogo de segunda-feira contra o Novo Horizontino no Morumbi, 8 da noite, mais do que essa preparação para o próximo jogo, o que está pegando para valer hoje aqui no CT da Barra Funda, o que o torcedor São Paulo quer saber é a respeito do futuro da sua joia, né? Do Antony, garoto que está servindo a seleção brasileira no pré-olímpico na Colômbia, um jogador de 19 anos, 45 jogos, 6 gols marcados pelo São Paulo, uma promessa do futebol brasileiro que está na mira do Ajax. A gente já vem trazendo essa informação ao longo da semana, mas especialmente ontem, e hoje a informação que a gente tem é que tem uma proposta oficial do Ajax na mesa do São Paulo. Só que essa negociação corre contra o tempo, porque a janela de transferências do futebol brasileiro para a Holanda se encerra justamente hoje, dia 31 de janeiro, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília. E o que diz nessa proposta? 15 milhões de euros, a proposta do Ajax para ter o Antony, mais 5 milhões de euros se o Antony atingir algumas metas de produtividade, e mais 5 milhões de euros adicionais como uma antecipação dos direitos que o São Paulo manteve sobre o David Neres, ou seja, totalizando 25 milhões de euros, 117 milhões de reais. São Paulo estuda essa proposta, avalia a possibilidade de continuar com o jogador até junho ou até julho, então há essa negociação em andamento e no decorrer do dia a gente vai atualizando as informações se essa negociação vai ser sacramentada agora ou se passa para as próximas semanas. Aí o Antony só sairia no meio do ano, mas está caminhando o negócio. O Antony deve sim deixar o São Paulo rumo ao futebol europeu. Não se sabe se agora nessa janela de transferências, como se encerra hoje, ou no meio do ano, mas a situação se encaminha nesse sentido. O Antony deve mesmo deixar o São Paulo. Calheiros e amigos do Bom Dia Fox. Valeu, André Cavalcante ao vivo no CT da Barra Funda com informações importantes do São Paulo, hein? O André volta dentro do Central Fox, ampliando aí o noticiário do Tricolor, mas um clube que tem déficit de 180 milhões, essa oportunidade de arrecadar num jogador 117. Difícil não fazer o negócio, né? Antony, portanto, muito perto de deixar o tricolor paulista. Antes de encerrar o Bom Dia aqui, tem notícia, hein? Tem notícia, e notícia importante. Se tá na rede, tá no Bom Dia. Solta a vinheta aí. Pessoal, terminou em casamento, hein? Honda anunciando em sua conta no Instagram que aceitou a proposta do Botafogo. E é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias, Fábio Azevedo. Mais novo reforço depois de uma novela. Ele mesmo se anunciou esse vídeo, ele inclusive fala em português, se apresenta e escreve ali: "Vamos Botafogo". Tá aí, torcedor. Chegou o grande reforço para a temporada. Agora você, torcedor, tem que ajudar o clube, tem que ir ao estádio. Ontem 5 mil... Olá, bom dia, o Central Fox está no ar. Corinthians erra muito, Luan perde pênalti, Ponte Preta vence em Campinas. No reencontro com Elano, Santos vence a Inter de Limeira na Vila. No Newton Santos, Botafogo sofre, mas bate o Resende de virada e nos acréscimos. Quem também virou foi o Grêmio, que derrotou o São José na Arena.
O fim de semana vai ser de clássicos. Pelo Paulistão, Corinthians e Santos. E uma hegemonia que já dura 11 anos. Tem clássico pela Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará. Ele se tornou ao vivo todas as informações do seu time para mais uma rodada de estaduais. E o momento de Hernanes. Meia vem recuperando o bom futebol em 2020. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o Central Fox está no ar. A hora é agora. Vocês perceberam, o programa de hoje está recheado. E no encerramento do Bom Dia Fox, o Luciano Calheiro já trouxe a informação. Botafogo anunciou de forma oficial. Honda, o japonês Honda, chega. Daqui a pouco mais destaques conosco, Daniela Boaventura. Exatamente. Já a gente volta a falar do Botafogo, mas agora vamos com informação ao vivo. Afinal de contas, sextou e tem jogo no final de semana. Vamos dar uma olhada nas preparações das equipes. Olha aqui, ó. Copa do Nordeste, nossa atração com Flávio Vinick e o Cruzeiro. Vamos falar também da situação da Raposa com Vinícius Nicoletti. E quem começa o nosso giro de repórteres é o André Cavalcante com São Paulo. Bem-vindo, André. Tudo bem, Daniela? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado no Central Fox. Na mira do Ajax, o garoto Antony vive o dia D a respeito do futuro dele. Proposta ao São Paulo chega perto dos 120 milhões de reais. Os detalhes eu trago em instantes aqui no Central Fox. Vamos agora às informações do Cruzeiro com o repórter Vinícius Nicoletti. Alô, Vinícius. Bom dia. Alô, André, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Central Fox. O Cruzeiro apresentou o 5º reforço na temporada, meio atacante Jonathan Robert, que vem do Grêmio. E o time que se prepara para enfrentar o Tupinambás final de semana tem Rodriguinho, que não definiu sobre a permanência no Cruzeiro, mas segue treinando normalmente. Daqui a pouco mais informações aqui da Toca da Raposa. Vamos agora a Fortaleza, a capital cearense, com Flávio Vinick. Fala, Vinick. Fala, Nicolete. Bom dia para você, bom dia a todos. Fortaleza vive a grande expectativa pelo primeiro clássico rei do ano. O Ceará, do já pressionado Argel, não vence há 9 jogos. Já o Fortaleza do Rogério Ceni vem embalado pela vitória na abertura do campeonato estadual. O jogão promete, hein? Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vinick. Obrigada, meninos. Daqui a pouco a gente também tem informação ao vivo chegando do Flamengo. Não é nada grave, mas o Rodrigo Caio se machucou no treino. Agora a gente fala do Campeonato Paulista. No Moisés Lucarelli, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta. O Fernando Caetano acompanhou e traz como foi essa primeira derrota de Thiago Nunes no comando do Timão. O Corinthians foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta com algumas novidades. Mesmo sem ainda estar 100% fisicamente, o lateral esquerdo Sid Clay apareceu como titular na vaga de Lucas Piton, que foi para a reserva. No banco do Timão, o técnico Thiago Nunes também tinha à disposição o volante colombiano Cantilho, que finalmente teve a documentação regularizada. Mas a Ponte Preta jogava em casa, com o apoio da sua torcida, e foi para o ataque. Bruno Rodrigues e Jefferson tiveram boas chances, mas erraram o alvo. O Corinthians tentava com chutes de longe e, para complicar, Ramiro machucou o joelho e precisou ser substituído. O substituto Madison não entrou bem, não. Ele tentou o lançamento. Bruno Reis recuperou a bola, passou por Cássio e abriu o placar para a Ponte Preta. Um minuto depois, foi Richard quem errou na saída. O artilheiro Roger aproveitou e fez 2-0 para a Macaca. Qualquer circunstância, né? Qualquer tipo de erro para qualquer equipe, esse tipo de erro mais simples, assim, são situações que atrapalham. Porque por mais que você faça um jogo competitivo, que você tenha qualidade de jogo, são momentos determinantes da partida que acabam resultando aí no placar final. O Corinthians teve a chance de diminuir no pênalti duvidoso sobre no final do primeiro tempo, mas Luan parou na defesa de Igor.
Eu já participei de muitas decisões por pênalti, sabe? E às vezes não é o melhor batedor que acerta, é quem está melhor mentalmente para aquele momento. Vamos procurar aí outros batedores também, mas dependendo de mim, eu vou dar confiança pro Bozelli, pro Luan, jogadores de refino técnico que tem condição de fazer o gol também. Na volta para a segunda etapa, o técnico Thiago Nunes colocou Cantilho, com a polêmica camisa número 24 no lugar de Richard. O timão melhorou e Janderson deu trabalho para o goleiro da Ponte Preta. Animado, Cantilho acionou Janderson, que cruzou para Bozelli marcar o primeiro do Corinthians. Quem também entrou no timão foi o atacante Everaldo. Recuperado de uma cirurgia no pubis, ele não atuava desde agosto do ano passado e levou perigo logo na primeira jogada. Também assustou essa cabeçada de Bozelli que acertou o travessão. Já no final, Madison, Sid Clay e Cantilho desperdiçaram as últimas oportunidades do empate. E a Ponte Preta garantiu a vitória por 2-1. Essa foi a primeira derrota do Corinthians sob o comando de Thiago Nunes em jogos oficiais. Agora o treinador vai preparar a equipe para o clássico de domingo contra o Santos em Itaquera. Será o último jogo antes da estreia na Libertadores, marcada para a próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, contra o Guarani do Paraguai, lá em Assunção. Eu vou consultar o departamento físico, o departamento médico também. Quem não tiver condições de atuar com qualidade no jogo do Santos, eu vou tirar. Mas quem tiver condições físicas para isso, recuperar, vai estar dentro do campo. Agora a gente tem informação do Palmeiras, enfrenta o Bragantino nesse final de semana. Vamos acionar o Diego Bertozzi, que acompanhou o treinamento hoje de manhã. Um treinamento mais rápido, né, Bertozzi, pelo que eu vi por aqui. E entrevista coletiva já rolou. Conta pra gente. Fala, Dani, abraço para você, para todo mundo ligado no Central Fox. Pois é, né? Aqui na academia de futebol, treino aberto e o Luxemburgo, claro, não foi bonzinho por acaso. Ele não revelou o time, nem montou a equipe que vai enfrentar o Bragantino neste domingo. Essa atividade será amanhã de manhã aqui na academia de futebol, um treino fechado, sem a presença dos jornalistas, e à tarde a delegação vai para Bragança Paulista para enfrentar o time do Bragantino. Você vê ali ao fundo alguns jogadores, né, estão fazendo lances, trabalhando lances aí de jogadas, de cruzamentos para a área, mas em outro campo, Veron, Marcos Rocha, Zé Rafael, Luan, Gomes, Scarpa, William Bigode, Lucas Lima e Vitor Luiz fizeram um trabalho separado. A ausência realmente foi o Ramírez, né? O Ramírez, ele fez um trabalho mais leve hoje aqui no CT do Palmeiras, e tem jogador que nem já está aqui, se despediu. Foi o volante Matheus Fernandes. Neste dia de hoje, que é o último, né, da janela espanhola de transferências, o Barcelona acertou a contratação do Matheus Fernandes por 7 milhões de euros. Ele deve, para pegar rodagem, jogar essa primeira temporada pelo Valladolid, que é controlado, gerido pelo Ronaldo, e depois será integrado ao Barcelona. Agora, outro jogador, este pode chegar à academia de futebol. Primeira contratação do Palmeiras na temporada 2020. Matias Vinha, de 22 anos, lateral esquerdo do Nacional de Montevidéu, foi eleito craque do campeonato uruguaio. O Palmeiras tem já uma negociação muito avançada e está vencendo a concorrência com o Milan. O Milan queria o jogador por empréstimo e o Nacional e o próprio jogador preferem uma transferência em definitivo, e é o que o Palmeiras oferece. E o Daniel Bocato, jornalista do foxsports.com.br, conversou com Alejandro Balbi, que é o vice-presidente do Nacional, e o Balbi confirmou que o negócio está muito perto de ser concretizado e o Matias Vinha chegaria na semana que vem aqui a São Paulo. Essa é a informação de momento. Logo depois dessa atividade que a gente teve aqui na Academia de Futebol, Zé Rafael conversou com os jornalistas. O Zé Rafael, que embora sempre tenha atuado como um jogador extremo, aberto por uma das pontas, ele vem se encontrando em uma nova posição com o Vanderlei Luxemburgo, atuando como segundo volante. Falou sobre essa adaptação e também sobre a pressão por títulos. Veja aí. Eu acho que o Palmeiras, pela grandeza que tem, já inicia o ano
com essa pressão inicial de ter que buscar títulos, e isso faz parte, pela história, pela grandeza do clube, por tudo que tem crescido nos últimos anos. Eu acho que esse ano, talvez pelo nosso início ter sido um pouco melhor, né? Acho que a evolução nítida da nossa equipe, então acho que isso ameniza um pouco, né, os nervos fora de campo, e eu acredito que é isso que a torcida tem sentido, que a nossa equipe tem evoluído, tem buscado, né, o jogo a todo momento, e eu acho que isso faz com que dê essa tranquilidade. E essa evolução, né, citada pelo Zé Rafael, tem passado principalmente exclusiva ao Fox Sports, e falou sobre esse momento da carreira e o que tem feito, inclusive, fora do campo para manter a confiança em alta. Veja aí. Está sendo um ano bem especial e acredito que um dos mais importantes de toda a minha carreira, né? Esse início. Óbvio que, como eu falei, sempre é especial você estar fazendo gol, né? Mas a forma, né, de eu estar iniciando saudável, né, sem nenhuma limitação, né, sem nenhuma restrição, isso já favorece muito, né, para essa nossa confiança. Bigode, que há 2 anos tem um acompanhamento de um coach, e isso também tem o ajudado muito. Volto com vocês no estúdio. Boa, Bertozzi. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Central Fox. A gente vai para o centro de treinamento agora do São Paulo, que é vizinho ao do Palmeiras. André Cavalcante acompanha o tricolor, que só joga na segunda-feira, né, André? Um abraço para você. Abraço para você também, Felipe. Bom dia a todos ligados no Central Fox. E como só tem esse jogo na segunda-feira, 8 da noite, no Morumbi, contra o Novo Horizontino, o que tá pegando por aqui hoje mesmo, o noticiário todo São Paulino girando em torno do extracampo. Mais especificamente, o futuro da joia criada em Cotia, o garoto Antony, de 19 anos. Ele que tem 45 jogos pelo São Paulo, 6 gols marcados, está servindo a seleção brasileira pré-olímpica na Colômbia e tem uma proposta milionária do Ajax da Holanda. Na mesa do São Paulo está essa proposta, 15 milhões de euros para levar o Antony do São Paulo para o Ajax, mais 5 milhões de euros se o Antony atingir metas de produtividade, e 5 milhões de euros adicionais como uma espécie de antecipação pelo percentual que o São Paulo manteve nos direitos do David Neres, que foi vendido do São Paulo para o Ajax no ano de 2017. Somando todos esses valores, 25 milhões de euros no total, 117 milhões de reais. Vale a gente lembrar também que no ano passado São Paulo fechou o ano com déficit, com um prejuízo milionário. São Paulo precisa fazer essa venda até para diminuir o prejuízo da temporada 2019. Agora, o que atrapalha essa negociação, que é a janela de transferências do mercado do futebol brasileiro para o futebol holandês, essa janela se encerra hoje às 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Por isso essa negociação vai lutar contra o tempo. O São Paulo gostaria de ceder o Antony apenas no meio do ano, gostaria de ficar um pouquinho mais com o jogador. O Ajax faz questão de ter o jogador agora, então pode ser que essa negociação não seja concluída hoje e pode ser concluída sim nas próximas semanas. Aí nesse caso o São Paulo ganharia um tempo maior com o Antony, só cederia o Antony na janela do meio do ano, na janela de transferências do futebol brasileiro para o futebol holandês. Com isso, o Antony fica com um futuro incerto, e a gente tem de informação aqui de jogador com essas características, que o São Paulo poderia preencher a vaga ali pelo lado do campo. Tem o Elinho, que teve um problema no tornozelo esquerdo, está fora de combate por até 2 meses, e quem tem jogado no lugar do Elinho, pelo menos no último jogo, foi o Alexandre Pato. O Alexandre Pato pode ganhar uma sequência aí como titular ao longo dessa temporada. Mas hoje, portanto, é o dia D para a gente saber o futuro do Antony, e a gente vai atualizando as informações ao longo da nossa programação. Felipe e Daniela. Valeu, André Cavalcante falando do São Paulo no Central Fox. Agora a gente vai te mostrar o que aconteceu na Vila Belmiro. Santos e Inter de Limeira, reencontro com o Elano, menino estreando no profissional e 2 gols do Raniel para dar a vitória para o Peixe. Vamos ver a reportagem do Marcel Capretes. Antes do jogo, abraços no técnico adversário. E aplausos para ele e do torcedor santista. Elano, um dos maiores ídolos da história recente do Santos, é o treinador da Inter de Limeira.
estar a começar uma carreira deve ser uma coisa aliciante para ele, fantástico. Deve ser qualquer coisa que ele provavelmente não sei se imaginava não vir a ser treinador, mas agora há uma coisa que eu sei: é muito mais difícil para ele ser treinador do que um jogador. Quem também se emocionou antes de a bola rolar foi o garotinho Vitor. A foto do aniversário dele, temático do Peixe, viralizou nas redes sociais e o clube o convidou para entrar em campo com os jogadores. Aí ontem, devido à situação financeira, essas coisas, falei, vou fazer só um bolinho. Aí minha esposa no serviço conseguiu imprimir umas coisas do Santos. Aí na hora que eu cheguei, fiquei meio triste que não tinha muita coisa assim pra festa. Aí falei pra ele, aí na hora ele virou e falou, pai, não importa. O que importa é que é do Santos, isso que tá valendo e eu te amo. Aí na hora a lágrima desceu. Muito legal. Era do jeito que você esperava? Sim. Com bola rolando, Raniel foi o nome do jogo. O primeiro dele na partida e com a camisa do Santos foi um golaço. No segundo, ele mostrou oportunismo após cobrança de escanteio. Apesar dos gols, Raniel ainda tem muito que melhorar, de acordo com o técnico Jesualdo Ferreira. E foi noite também de estreia na equipe santista. O garoto Renier, de apenas 16 anos, entrou no segundo tempo no lugar de Thailson. Ele tentou driblar, mostrar toda a sua habilidade. E para isso, tem o aval do treinador. Participou, teve o cuidado de participar nas fases defensivas, que é importante também. Mas, acima de tudo, foi uma alegria vê-lo jogar, ter a possibilidade de, no futuro próximo, se puder ser, de o ajudar a ser melhor jogador. O técnico Jesualdo Ferreira estava tranquilo na entrevista coletiva após a vitória do Santos, 2-0 em cima da Inter de Limeira. Sorridente, o português respondeu todas as perguntas, mas não quis dar mais informações sobre como vai armar o Peixe para domingo no clássico diante do Corinthians. É assim, e como é assim, nós vamos lá com a intenção de fazer um bom jogo e ganhá-lo. Não podemos entrar em nenhum jogo a pensar que não temos capacidade para ganhar. O que a torcida do Botafogo tanto esperava finalmente aconteceu. Keisuke Honda fez um post agora há pouco e anunciou que vai jogar no Fogão. Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. Vamos ver em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Arrasou no português. Muito. Parabéns. Ó, já muito tá chegando com estilo. E você viu que não é Keisuke, né? Keisuke. Keisuke Honda. Olha, no final de semana tem Botafogo e Vasco, tem clássico nessa quinta rodada da Taça Guanabara e o Flamengo enfrenta o Resende. Vamos lá pro Ninho do Urubu conversar com o Ricardo Lai, que vai contar pra gente a escalação, né, Lai? Dá aí pra gente se vai ser com os meninos, se vai ser mesclado, se já volta todo mundo. Conta aí que tá fácil. Oi, Dani, tudo bem? Um abraço para você, o Felipe, todo mundo ligado no Central Fox. É o time titular, é a estreia do time campeão no ano passado, Libertadores, brasileiro, comandado pelo técnico Jorge Jesus. Mas antes de falar desse jogo, na próxima segunda-feira, vocês estavam falando aí do Honda, contratado pelo Botafogo. A gente estava há pouco naquela resenha, naquela conversa com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e ele deu parabéns ao Botafogo, né, pelo empenho do Alvinegro, elogiando a contratação do japonês conhecido, disputou Copa do Mundo. Então o rival, né, o vice-presidente de futebol do Flamengo, elogiou o Botafogo e disse que está muito feliz com a janela de transferências do Flamengo, com contratações importantes, e por falar em contratações importantes, o Pedro Rocha acabou de ser regularizado, então está à disposição do técnico Jorge Jesus para o jogo da próxima segunda-feira. Deve acontecer o mesmo com o Michael, né, ainda hoje ele deve ser regularizado. O Rodrigo Caio não vai poder jogar porque teve um corte profundo no joelho direito, então ele vai ficar afastado dos gramados por esses próximos dias, né? Vai ter pontos ali no local. E o Léo Pereira, que foi contratado nesta semana, ainda não vai ficar à disposição do técnico Jorge Jesus. Bom, o time, grande parte dos titulares. A gente ainda não sabe quem que o técnico português vai colocar em campo. A gente teve a oportunidade de acessar o treinamento
treinamento nos primeiros 15 minutos, naquela troca de passes, mudança de posicionamento, mas não havia um treinamento coletivo e o time. E a gente falou sobre a janela de transferências, uma notícia importante também de agora, o Flamengo não está em busca de um lateral direito neste momento e o Arda Turan, jogador que estava na Turquia e pertence ao Barcelona, segundo o vice-presidente de futebol do Flamengo, não há nada, não há nenhum negócio, nenhuma negociação envolvendo o clube com este jogador, que atuou com o Filipe Luís no Atlético de Madrid. E o Filipe Luís, no evento na noite de ontem da CBF, do lançamento do documentário, o título da Copa América, ele falou desse reforço do Flamengo, os reforços, as contratações, uma disputa interna muito grande a partir desta temporada, e a gente confere agora. Começa do zero, ano 2020, ninguém vive do passado, todo mundo tem que conquistar cada jogo. Se não jogar bem no Carioca, com certeza as críticas vão vir e ninguém vai lembrar dos títulos. Então isso não é só no Flamengo, é em todos os lugares do mundo. Então é importante que todo mundo esteja com ambição, continue do mesmo jeito, que todo mundo queira conquistar títulos, queira continuar ganhando e vencendo e fazendo um bom futebol. E aí tem tudo para ser um bom 2020. Não, o que o Flamengo está fazendo e é importantíssimo é a concorrência interna, né? Que criar esse ambiente de que a gente saber que se não está bem a gente vai sair, que a gente vai para o banco. Então isso faz com que todos os jogadores estejam alerta o máximo possível para estar no melhor nível e poder... E aí só quem sai ganhando com isso é o Flamengo, entendeu? Então quanto mais jogadores vierem para somar, para ajudar e para competir, vai ajudar o clube a continuar crescendo. A diferença, eu não sei, obviamente que existe com a maioria dos clubes, mas hoje como é um orgulho ser do Flamengo, porque o Flamengo depende só dele mesmo. Tá aí o lateral esquerdo do Flamengo, campeão da Copa América com a seleção brasileira, e neste evento de lançamento do documentário do 9º título sul-americano do Brasil. Sobre negociações ainda, a saída do Pablo Mari, era desejo do atleta jogar no Arsenal, a vinda do Léo Pereira, que não vai poder jogar ainda na próxima segunda-feira, mas ele, é claro que já fez a manifestação, para os torcedores rubro-negros, e a gente confere agora dentro do Central Fox. Fala, nação, aqui é o Léo Pereira, estou na área, já fiz exames, já treinei e estou ansioso aí por esse encontro. Espero vestir logo a camisa do Flamengo e poder estar atuando. A expectativa está muito boa, espero estar em campo logo, podendo ajudar o Flamengo e dando o meu melhor. Vamos junto nessa aí, conto com a torcida de vocês. Então, na próxima segunda-feira, o jogo de estreia do time campeão, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus nesta temporada, a maior parte dos titulares, quem estiver melhor fisicamente. Lembrando que os jogadores vão completar aí 7 dias, uma semana apenas de pré-temporada até chegar na estreia contra o Resende no Maracanã, pessoal. Valeu, Lai, trazendo informações do Flamengo. A gente vai agora para a Toca da Raposa, Vinícius Nicoletti. Cruzeiro de caras novas, próximo compromisso. No domingo é com você, Nicoletti. É isso aí, Felipe, Dani, novamente bom dia para vocês. Estamos aqui em frente à Toca da Raposa, o time se preparando para enfrentar o Tupinambás nesse final de semana. A gente pode registrar apenas o início do aquecimento dos jogadores. O Adilson Batista deve repetir o time da última rodada, Vai ser o 3º jogo do Cruzeiro nesta temporada, inclusive repetindo a equipe com a presença do Rodriguinho. Como a gente passou aí, o Rodriguinho não definiu a situação, se segue no Cruzeiro ou não. Hoje tem uma reunião importante para definir essa situação com os agentes, os representantes do Rodriguinho aqui na Toca da Raposa, mas ele segue treinando e deve atuar nessa partida contra o Tupinambás. Enquanto isso, reforços chegando. O Cruzeiro apresentou sua 5ª contratação nesta temporada. O garoto Jonathan Robert, de 20 anos, que vem emprestado do Grêmio por 1 ano. O Jonathan revelou nessa entrevista coletiva que ele tem uma deficiência auditiva genética, que reduz sua capacidade de audição em 30%, mas falou também sobre as suas características, seu estilo de jogo, diz que é fã do Neymar e é um meio atacante que tem habilidade, deixando aí o torcedor cruzeirense na ansiedade e também animado para ver a chegada de mais um reforço. Então vamos ouvir o que falou Jonathan Robert nesta chegada aqui na Toca da Raposa.
Cara, eu vejo sim uma grande oportunidade para mim, profissionalmente, por ser um segundo clube profissional que eu estou passando e de ter a oportunidade de estar no profissional. E acho que isso vai ser muito importante para mim, sim, pelo meu desenvolvimento no futebol, e espero aproveitar da melhor maneira possível. Tá aí o Jonathan Robert, que ainda não estreia neste final de semana contra o Tupinambás pelo Campeonato Mineiro. Ele precisa ter a situação regularizada na CBF e também aprimorar a parte física. Algumas situações dos jogadores aqui na Toca da Raposa, que o Cruzeiro também espera definir na primeira semana de fevereiro. O Fred está acertando a rescisão de contrato, o Dedé, os representantes procurando outro clube, procurando outras propostas, e o argentino Ariel Cabral, que está na Argentina, pediu dispensa, mas vai se reapresentar na segunda-feira. E o goleiro Rafael, que já está treinando separado, entrou na justiça contra o Cruzeiro e interessa ao Atlético. Enquanto a situação não se define, o Rafael vai treinando separado aqui em Belo Horizonte. Essas são as informações da Raposa, que joga a sua terceira partida na temporada contra o Tupinambás em Juiz de Fora. Eu volto com vocês. Valeu, Nicolete. Valeu. Trazendo informações do Cruzeiro, ele volta na programação com mais destaques. O Galo enfrenta Tombense no final de semana, também pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. E o principal reforço para 2020 do Atlético Mineiro foi apresentado. O lateral Guilherme Arana falou sobre as dificuldades que ele enfrentou na Europa e sobre essa volta para o Brasil. Um clube muito grande, que é o Atlético. Desde o princípio que surgiu esse interesse, eu já fiquei muito otimista, porque queria voltar a jogar, queria mostrar meu talento. Lá na Europa as coisas são um pouco diferentes, porque você não tem uma sequência. Às vezes você joga um jogo e depois no outro você está na arquibancada assistindo. Isso é um pouco difícil, acho que o jogador precisa de uma sequência. E como você mesmo citou, do Douglas, que é um ídolo da torcida, um grande jogador, e espero fazer tão bem quanto ele fez com a camisa do Atlético. Agora a gente fala do Campeonato Gaúcho. Noite inspiradíssima de Everton Cebolinha, vitória do Grêmio, 2-1 para cima do São José. O Cebolinha saiu de campo com os números que vão ficar na história, bateu o recorde na noite de ontem, que o Wagner Martins conta agora pra gente quais são. Bola rolando e torcedores nas redes sociais. Poderia ser o resumo do primeiro tempo. Mas eles tiveram que tirar os olhos do smartphone e, quando levantaram a cabeça e olharam para o campo, viram Diguinho entrando na área para marcar 1-0 para o São José. Terceiro gol sofrido na Arena em 2020. No segundo tempo, ninguém tocou no telefone. Olhos fixos no gramado para ver mais um show de Everton Cebolinha. Ele criou inúmeras chances. Luciano também tentou, mas acertou o travessão. Era a noite de Everton Cebolinha. O gol de empate saiu após cruzamento de Vitor Ferraz. Ele quase virou com uma grande jogada. Fez tudo certo, mas o desvio impediu o gol. Aos 42, não teve jeito. Depois da trave, um gol histórico. Já pensou ultrapassar Luan e Ronaldinho Gaúcho com apenas um gol? Foi o que fez Everton Cebolinha. Com 42 gols, Cebolinha passou Luan e se tornou o maior artilheiro da história da Arena. E agora, com 69 gols marcados com a camisa do Grêmio, ele é o 15º jogador com mais gols na história do clube, ultrapassando nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho. É um momento mágico, cara.
entrar para a história do clube, assim, como o maior artilheiro da Arena, né? Fico muito feliz mesmo, porque desde lá do início era algo que a gente sempre almeja, a gente sempre sonha, e quando a gente bate recordes assim, é mesmo de inacreditável, né? De inexplicável mesmo sentimento. Como eu falei, espero poder ajudar o Grêmio aí para gravar o meu nome desde na história do clube. Foi a primeira vitória do Grêmio na Arena em 2020. Início de temporada é assim mesmo, a equipe não vai jogar bem os 90 minutos, mas o importante é que a gente voltou com uma atitude bem melhor do que a do primeiro tempo e conseguimos o nosso objetivo, que eram os 3 pontos. A Libertadores já começou, mas para os brasileiros começa na semana que vem. Você verá no Fox Sports, Universidade de Chile e Internacional. Vai começar a Libertadores e seu lugar está garantido aqui, na Casa da Libertadores. Fox Sports, torcemos juntos. Liberte sua paixão, liberte sua comemoração, liberte sua torcida. Fox Sports, a Casa da Libertadores. Terça-feira, 7 horas da noite, o Internacional vai estar na tela do Fox Sports. A gente volta a falar do Botafogo, já anunciou o Honda para a temporada e ontem uma chuva daquela chegou a interromper a partida no Newton Santos, mas no fim das contas o Botafogo venceu de virada. Na última quinta-feira, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu Resende pela Taça Guanabara. Mas o assunto que vem tirando o sono dos botafoguenses é sobre a possível chegada do meia japonês Honda. Uma boa contratação. Já está incomodando a torcida do Flamengo. Por incrível que pareça, já está incomodando um simples jogador. Gostaria sim de ver o Honda aí com a camisa 10, Botafogo A7, né? A empolgação é tanta que alguns já até arriscam umas palavras em japonês. Arigato, sayonara, konnichiwa, alguma coisa assim. Após o apito inicial, o jogo transcorria naturalmente, com poucas chances de gols para os dois lados, até que a chuva mudou o panorama da partida. Já com os primeiros pingos no estádio Newton Santos, Giovani arrancou. Pedalou para cima de Marcelo Benevenuto e bateu firme para abrir o placar para o Resende. Aos 29 minutos, uma tempestade no Newton Santos. Acompanhada de muitos raios e rajadas de vento, a partida precisou ser paralisada. Em pouco tempo, o gramado do estádio Newton Santos estava repleto de poças. Caramba, nunca peguei uma situação nem parecida com essa, é uma coisa surreal. O jogo ficou paralisado cerca de 45 minutos, mas quando a bola voltou a rolar, o Botafogo não empolgou. Na segunda etapa, o Glorioso voltou melhor. Bruno Nazário recebeu o cruzamento de Luiz Fernando e empatou. Pedro Raul, por 2 vezes, esteve próximo de colocar o Glorioso na frente. Na terceira, ele não perdoou. Em cobrança de pênalti, o camisa 9 deu a vitória ao Glorioso. Final, Botafogo 2, Resende 1. Nós estamos vivos aí, mesmo com 2 derrotas que nós tivemos nas 2 primeiras rodadas, nós estamos muito vivos aí. Em 6 pontos que serão disputados, nós estamos apenas a 1 ponto. E igual com a Portuguesa, mas com uma desvantagem também no saldo de gols. O jogo entre Vasco da Gama e Cabo Friense, que também estava marcado para a noite de ontem, precisou ser adiado por causa da chuva. O temporal castigou muito a zona norte do Rio, onde fica São Januário. Além de alagar gramado e parte das arquibancadas, a chuva também fez com que um transformador elétrico explodisse. E com isso, acabou com a luz em parte do estádio. A partida foi remarcada para essa sexta-feira, com início às 11 da manhã. Por enquanto, 1-0 Cabo Friense. Daqui a pouquinho,
Central Fox volta a falar do Campeonato Paulista. Corinthians e Santos fazem o clássico da hegemonia no estadual. Você vai entender essa história daqui a pouquinho. Carnaval é com a Decolar, para você cair na folia ou relaxar como quiser. Pacote para Porto Seguro a partir de 10 vezes de R$108. E ganhe pontos no passaporte Decolar. Decolar, viver viajando. 3 pontos separam o Argentino Júnior da liderança. Mas para conquistá-los, o time de Santiago Silva terá que bater um gigante que só perdeu 2 jogos em 17 rodadas. Sábado tem Argentino Júnior e Racing pela Superliga. 9h30 da noite, ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports. Hi guys, I'm Jamie Oliver. Here's something from my kitchen to yours. Loucos por selos de desconto do Pão de Açúcar apresenta as panelas Jamie Oliver, com 8 modelos que você vai adorar. A cada R$20 em compras, Cliente Mais recebe um selo de desconto para acumular e ganhar descontos na compra das panelas Jamie Oliver. Cozinhe como um chefe profissional com as panelas Jamie Oliver. Pátio Pão de Açúcar. Para fechar a goleada, 5 Bayern, 0 Schalke. Para o Schalke, a ordem agora é virar a página e voltar à briga pelo G4. Para o Hertha, é vencer e se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Para você, é ficar ligado em mais um jogaço do campeonato alemão. Partiu, é Bundesliga. Hertha Berlim e Schalke, hoje, 4 da tarde, ao vivo e exclusivo, nos canais Fox Sports. Futebol no Fox Sports, oferecimento claro. Neste verão, onde tem esse sol, tem diversão. Bad Boys, a gente segue nessa até as rodinhas caírem. Oh, é o carro da minha mulher! Você tá legal? Tô melhor do que você quando a Tereza olhar pra esse carro. Bad Boys para sempre, hoje nos cinemas. Diego e Carlos têm muito em comum. Eles reservaram o mesmo hotel, com o mesmo café da manhã, de frente para a mesma praia, curtindo a mesma experiência. Mas com uma diferença: o preço. É que o Carlos reservou no seu site favorito, mas o Diego usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e economizou R$82 por noite.
ir ao estádio para nos apoiar e nos ajudar, de repente, conseguir um resultado positivo, respeitando a equipe do Ceará, obviamente, mas sabemos que jogar um clássico aqui no Nordeste é uma coisa totalmente diferente. Tive essa experiência no passado e também nos outros jogos, principalmente o último jogo também foi uma coisa que tem na minha memória, que foi uma festa enorme da torcida diante do jogo contra o alemão Alexander Zverev por 3-1 e vai enfrentar na final Novak Djokovic. Thiem precisou de uma virada para vencer por parciais de 3-6, 6-4, 7-6 e 7-6. É a primeira vez que o austríaco... De volta para o futebol, o torcedor do Fluminense vive uma semana mágica. Vitória para cima do maior rival, do Flamengo, e tem expectativa ainda da volta de um ídolo. O Fred, atacante de 36 anos, está tentando uma rescisão com o Cruzeiro para então negociar a volta para o Fluminense. O início dessa semana, o Cruzeiro e o Fred encaminharam as conversas para essa rescisão do vínculo, que em princípio vai até o final desse ano. O caso agora está no jurídico da Raposa, que deve decidir os ajustes finais para bater o martelo desse acordo. O distrato não é nada simples, não. Tudo pelo seguinte, tem uma dívida milionária do Cruzeiro com o Fred, salário atrasado, direito de imagem, FGTS, comissão e ainda um representante e uma multa de 10 milhões de reais com o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o desfecho deve ser positivo para o Fluminense, já que também é a vontade do jogador. Agora a gente fala do Nenê, jogador do Fluminense. Ele concedeu uma entrevista exclusiva aos canais Fox Sports, falou sobre vários temas, inclusive sobre Fred. Foi de improviso, na verdade, porque o primeiro lance eu tentei, a bola ficou meio que furei quase assim a bola. Não furei, mas não tinha mais possibilidade, ela acabou ficando certinha e eu meio que pensei, se não for agora, não vou surpreender, entendeu? Acho que o bacana é você começar o trabalho desde o início, e você ter a confiança da diretoria, ter um planejamento realmente. Já começou com o treinador, depois os jogadores. Eu acho que está dando uma mescla muito bacana aí dos jovens com a gente mais experiente. Estamos realmente com um ambiente muito bom. Acho que isso ajuda no dia a dia do trabalho. Não conquistamos nada ainda, mas eu acho que esse é o caminho certo para a gente conquistar grandes coisas esse ano. E espero que a gente possa aí marcar nosso nome na história desse clube tão grande.
Cara, ele é um cara muito transparente, assim, sincero. Eu pensei que ele era um cara muito bravo, assim, né, fora do campo, mas totalmente diferente, assim, um cara muito humano. Papito, né, que ele mesmo se apelida desse jeito. Já pegou, né? Tem um jeito de paizão, assim, mas na hora que ele tem que ser sério e nos treinamentos e nos jogos, ele é madeira, né, como ele fala. Mas eu acho isso uma coisa muito bacana, ele demonstrou para todos que todos são importantes e que realmente vai precisar de todos. Eu acho isso uma coisa muito bacana e tá já mostrando a identidade dele, a intensidade que ele quer que o time jogue. Então, tomara que dê certo aí. Esse começo tá bem promissor e a gente torce para que ele dê certo. Ele dando certo, a gente também dá e todo mundo fica feliz. Já tem que conversar, não mandou ainda, mas olha aí, já conversamos ontem no vestiário e quem sabe aí, tomara que o Gidão aí possa dar uma boa notícia pra torcida. Mas ele já tá no Rio, então? Não sei. Quem sabe, mas fiquei sabendo que tá de mudança pro Rio. Não sei se já tá aqui. Quem se mudou, voltou, se mudou de volta foi o Hernanes no São Paulo e até os ídolos têm anos difíceis, né? 2019 não foi muito bom pra ele não, mas 2020 tá melhorando. Boa noite a todos. Boa noite. Às vezes o silêncio vale mais. Esse é o Hernanes que o São Paulino se acostumou a ver. Das piadas, dos vídeos publicados nas redes sociais, o reflexo da boa fase dentro de campo. E sim, Hernanes foi o cara no primeiro retorno ao São Paulo. Em 2017, foi o grande nome da arrancada contra o rebaixamento. Atuações que fizeram a torcida clamar por mais uma volta em 2019. E ela aconteceu, cheia de expectativas, mas a temporada foi de decepções, de lesões, de banco de reservas. Hernanes sequer entrou em campo nos últimos 5 jogos do Brasileiro. 2020 precisava ser diferente. Ele precisava jogar diferente. E Hernanes aproveitou as férias para treinar. Quem falha em se preparar está se preparando para falhar. Eu já falhei uma vez, não vou errar de novo. E o destino foi parceiro do jogador. Com Igor Gomes na seleção olímpica, o caminho ficou aberto para ele assumir a titularidade. Hernanes abraçou a chance. Determinado, foi destaque, chamou a responsabilidade. O do profeta, o pensador do profeta. E aí a boa fase parece ter feito as pazes com o profeta. Os chutes de fora da área, uma das marcas registradas do jogador, voltaram a ser vistos. Ano passado foi um ano muito atípico na carreira do Hernanes, muitas lesões. E foi um cara que ajudou muito ano passado de outras formas. Depois que eu cheguei aqui, sempre foi uma liderança extremamente positiva. Ele tem essa identificação muito forte com o torcedor, todo mundo quer que ele consiga marcar gols e bem. E quando acontece, ele não só coroa o trabalho dele, mas é um banho de alegria para o torcedor. Na última quarta-feira, a melhor das atuações. Contra a Ferroviária, a canhota voltou a entrar em cena para empatar a partida. Um gol parecido, quase idêntico ao marcado diante da mesma Ferroviária lá no ano passado. Claro que lembro, o Pacaembu, e foi um gol parecido com o que eu fiz hoje, é engraçado. Um ídolo para a torcida. Uma referência para os companheiros. É o melhor de todos, é uma pessoa incrível e nada, muito feliz por ele. Já falei mais de uma vez que eu sou fã.
O ano mal começou e Hernanes já vem buscando o primeiro objetivo, a volta por cima no time do coração. Agora uma informação quente do nosso companheiro Benjamin Bach. O Corinthians encaminhou a venda de Pedrinho para o Benfica. De acordo com a apuração do Benja, as conversas entre Corinthians e Benfica avançaram. Faltam detalhes para a ida de Pedrinho para o Benfica. O clube português aceitou subir para 20 milhões de euros, o equivalente a 92 milhões de reais. Com o negócio, o Timão deve receber o atacante Johnny Gonzalez por 1 ano com opção de compra no fim do empréstimo. Pedrinho só deve seguir para Portugal no meio do ano, quando começa a nova temporada europeia. Nesse domingo tem Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista e apesar da rivalidade, os dois dividem uma hegemonia bastante consistente no estadual. Esse é o número que marca Corinthians e Santos no Campeonato Paulista. Os rivais se enfrentam na arena neste domingo carregando o peso de uma hegemonia. O Timão e o Peixe conquistaram 10 dos últimos 11 paulistões. Só o Ituano em 2014 conseguiu quebrar essa sequência em uma final contra o Santos. A supremacia dos dois alvinegros começou em 2009, justamente numa decisão entre os dois rivais. Na ocasião, o Corinthians, ainda com Ronaldo Fenômeno, levou a melhor. Desde então, o Campeonato Paulista sempre teve Santos ou Corinthians na final. O Peixe emendou um tricampeonato no começo da década, com Neymar e Ganso. O Corinthians não se fez de rogado e também conseguiu, no ano passado, um tricampeonato para chamar de seu. O título paulista desse ano seria fundamental para Corinthians e Santos. Ambos têm técnicos em começo de trabalho. E o Timão busca um tetracampeonato histórico. Só o paulistano, há mais de 100 anos, foi campeão paulista 4 vezes seguidas. Mas antes, Thiago Nunes pensa na Conmebol Libertadores. O Timão estreia na competição contra o Guarani, no Paraguai, logo depois do clássico contra o Santos. Mesmo assim, o técnico do Timão não pensa em poupar jogadores. No Peixe, a prioridade é diferente. O Santos poupou os titulares na vitória contra a Inter de Limeira para focar justamente no clássico de domingo. Corinthians e Santos vão brigar pelo resultado, mas uma coisa pode unir os dois rivais: o desejo de manter a hegemonia no Paulistão. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente disse que o Vinic voltaria de Fortaleza para falar do Ceará, mas a entrevista do Paulão se alongou. Ele vem agora no Giro Fox com o Jackson Pinheiro. Sextou, é final de semana, mas a gente volta amanhã para fazer companhia às 4h30 da tarde. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. Para receber o japonês, o Honda vai jogar no Brasil. Sim, o Botafogo anunciou a contratação do meia japonês, que legal. Ótimo dia para você, Rodrigo Bueno, meu caro. O giro desta sexta-feira está no ar, sextou, e a gente começa girando as nossas equipes. Ricardo Lai, CT Ninho do Urubu, informações do Mengão, Lai. É isso aí, Jackson. Sem Rodrigo Caio lesionado, mas com a maioria dos titulares em campo na próxima segunda-feira contra o Resende. O primeiro jogo do ano sob o comando do técnico Jorge Jesus. Agora informações do Palmeiras com Diego Bertozzi. Boa tarde, Diego.
Valeu, Ricardo Lai. Sextou, mas de muito trabalho aqui na Academia de Futebol. Vamos falar sobre como foi essa atividade do Palmeiras. Domingo tem o duelo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. E o Verdão está perto de anunciar o seu primeiro reforço na temporada. Já já eu falo. Informações agora do São Paulo com André Cavalcante. Tudo bem, Bertozzi? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Girofox. Na mira do Ajax, o garoto Antony, de apenas 19 anos, vive um dia D a respeito do futuro dele. A proposta ao São Paulo é de quase 120 milhões de reais. Os detalhes eu trago em instantes aqui no Girofox. Vamos agora à Toca da Raposa, informações do Cruzeiro, com o repórter Vinícius Nicoletti. Alô, Vinícius, boa tarde. Alô, André, boa tarde para você, boa tarde a todos em casa. Aqui na Toca da Raposa, o Cruzeiro se prepara para a partida contra o Tupinambás em Juiz de Fora, terceira partida do time na temporada, com o Rodriguinho, que segue com a situação indefinida, mas treinando normalmente com o técnico Adilson Batista. O Cruzeiro também apresentou um novo reforço, o meia atacante Jonathan Robert, que vem emprestado do Grêmio, um meia de 20 anos. Daqui a pouco eu trago mais detalhes direto aqui da Toca da Raposa. Vamos agora às informações de São Paulo, com o Eduardo Savoia. Olha, o Palmeiras deve fechar, já fechou praticamente, o Matias Vinha, do Nacional de Montevidéu, já é jogador do Palmeiras, lateral esquerdo, 22 anos. Só que o Palmeiras sugeriu ao jogador que não atue mais pelo Nacional. E o jogador faz questão de jogar o jogo de despedida contra o Liverpool, né? Então fica aí esse... Mas tomara que ninguém se machuque, que ele chegue no domingo à noite para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E lá no rival, no Corinthians, a informação que eu tenho é a seguinte: se o Benfica insistir nessa história de cobrar 7 milhões de euros pelo Ione Gonzalez para comprar o Pedrinho, não vai dar negócio. O Corinthians aceita pagar 1 milhão de euros, mas por empréstimo de 1 ano e meio. Hoje fecha a janela, então o negócio tem que ser resolvido hoje. José Eduardo Savoia, com essa informação, a gente tem o nosso companheiro Fox Sports, Benjamin Bach, já cravando o negócio fechado, viu, Savoia? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem que está no site foxsports.com.br. Informação do Benja. Pedrinho foi vendido sim para o Benfica e o Johnny Gonzalez chega por empréstimo por 1 ano. Daqui a pouquinho, evidentemente, a gente vai trazer a reportagem que está lá no site do foxsports.com.br. Vamos falar também, viu, Savoia, sobre derrota do Corinthians. Mais uma vez o Corinthians levando gols, o Corinthians em todos os jogos na temporada, sofrendo muito no sistema defensivo. Mas hoje é dia, sabe do quê, Rodrigo Bueno? Do quê? Mágica. Mágica? É o dia do mágico. E o Fox Sports, o Giro Fox, preparou uma enquete para ver a sua opinião sobre quem é, no momento, o jogador mais mágico do futebol brasileiro. A magia do futebol, truques de encantar o torcedor, todo mágico tem mãos ágeis, firmes, para que a mágica aconteça. E quem faz isso muito bem nos gramados brasileiros é Cássio, goleiro símbolo do Corinthians e em 2020 já mostrou que a magia de criar muros intransponíveis nunca termina. Nos campos, existem outros tipos de mágicos. Tem o que esconde a bola e deixa todo mundo para trás, como é o caso de Everton Cebolinha do Grêmio. Dribles e mais dribles que funcionam como ilusionismo para os adversários. E, de repente, o grande final. Também tem aquele que tem a visão do futuro, está à frente do tempo, pega a bola e já mira a jogada. Dudu do Palmeiras já mostrou que a magia do espaço e tempo é com ele. Assistências que fazem a vida dos companheiros cada vez mais fácil. Por último, o mágico dos grandes espetáculos, aquele que tira o fôlego do público. Quando se trata de jogo grande, ele entra em cena e faz a mágica da decisão acontecer. Se o jogo é clássico contra os principais rivais do Mengão, Bruno Henrique tira assistências e gols da cartola. Mágica que encantou a torcida rubro-negra.
mãos ágeis, ilusionista, vidente ou de grandes espetáculos. Hoje, quem é o principal mágico do futebol brasileiro? Tá aí, olha, a enquete de hoje que está lá no Twitter do Central Fox Brasil, a gente quer saber quem é o mágico do futebol brasileiro no momento. Bruno Henrique, Cássio, Dudu ou Everton Cebolinha? A gente lembra, né? O futebol brasileiro sempre teve mágicos incontestáveis, né? Eu posso votar em outro? Pode, Bubu. Pra mim é fácil. Absolutamente tudo aqui no Giro Forte. Posso tudo? Sim. Eu vou votar no Michael, e por várias razões. Primeiro que o Michael, em campo, no último Brasileiro, ele foi a revelação, driblando, saindo do campo de defesa. Ele fez alguns gols realmente mágicos, um contra o Inter, que ele lembrou, inclusive, o Neymar, naquela arrancada maluca. Um jogador que faz coisa diferente, que busca o ousado, faz mágica, realmente ele fez com a camisa do Goiás. E, além disso, ele é um mágico genuinamente brasileiro, porque deu a volta por cima. Porque aquele trabalhador que acorda às 6 da manhã para ganhar um salário mínimo, trabalha o mês inteiro e tem que pagar a conta, o brasileiro comum é muito mágico. E o Michael